a mais um AMDN. É isso aí. Esse é o AMDN número... Vamos numerar ou melhor não numerar? Número 00002. 02. V5. É a numeração da Marvel. Ah, sim. Não, então esse é o AMDN V3, porque o V1 é o da Rádio Livre. V2 é o podcast. E V3 é agora. O site conta como algum V ou não? Eu já iria para a quinta geração. Então tá bom, é V5. Então é o V5 número 2, né? A gente fez a semana passada o número 1. Hoje nós vamos fazer uma conversa mais leve, mais focada, mais rápida, né? Vamos tentar experimentar esse novo formato, no qual vamos tentar deixar os vídeos adequados para o intervalo de atenção médio de um internauta do YouTube, né? Que é uns 10, 15 minutos. O que você acha dessa ideia, Cristiano? Sim. Quem passar dos 15 minutos vai ver eu e o Alberto, cada um numa piscina de Nutella. O Alberto pintando o cabelo de verde ou na piscina de Nutella. Ah, mas eu sou um cara mais à moda antiga, nada desse negócio de piscina de Nutella, piscina de ioiô cream, no caso. Beleza. Pois bem, então nosso assunto de hoje vai ser um evento que vai acontecer agora, nas próximas semanas, né? Que é o relançamento do Superman 1, do Richard Donner, que foi feito em 1978, não é isso? Ele foi feito para comemorar os... Quantos anos o Superman está fazendo? O Superman personagem ou o Superman filme? O Superman pessoa 78. Foi 78 que foi feito o filme, né? Então, ele foi feito em 78 para 40 anos do filme. Para comemorar 40 anos do lançamento desse filme, eles vão lançar o filme em 4K, né? Exatamente, no dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco sobre, dar uma resumida nesse filme, porque nós estamos no mundo da internet e tem muitos jovens que não sabem direito. Não é só o que é o filme, claro, a história do Super-Homem. Talvez muitos já tenham assistido, mas acho que é interessante você falar um pouco sobre o contexto, sobre a importância desse filme. Primeira coisa, o personagem, você falou Super-Homem, o personagem hoje não se chama Super-Homem no Brasil, né? Se chama Superman. Há alguns anos decidiram-se unificar todos os nomes dos super-heróis para o nome em inglês. Então passou a ser Superman. Esse filme foi um dos primeiros filmes de super-herói feitos de forma séria. Você tinha, até então, a visão do Batman como a série dos anos 60, que inclusive tinha virado um filme para TV. E aí, com esse filme de 78, feito pelo Richard Donner, a ideia era construir um filme realmente que desse o peso real, um peso maior para o super-herói, do espetáculo como cinema. O mote era: você vai acreditar que um homem pode voar. Era isso que o trailer falava. E chamaram um grande astro de Hollywood na época, o Gene Hackman, para ser o Lex Luthor. O Superman era um ator desconhecido, mas que ficou muito marcante no papel, com aquele ator que eu acabei de esquecer o nome dele. Christopher Reeve. Christopher Reeve, exatamente. Que virou a identificação do super-herói, do Superman. Mas acho que é bom observar que essa não foi a primeira adaptação do Superman, né? Não, o Superman já tinha tido algumas versões, mas nos anos 50, muito tempo atrás, né, da época do filme. Também outra coisa que acho que é interessante a gente contextualizar o momento que o Superman de 78 foi lançado. A gente tinha tido há pouco tempo, né, acho que foi um ano antes que foi lançado o Tubarão, que muitos consideram marco do início da era dos blockbusters, né? E isso significa o quê? Uma história assim de apelo bem pop, né? Bem lúdico, bastante efeito especial, orçamentos aumentando, né? Um pouco maiores. 77 foi o Star Wars também, né? O Tubarão é de 75. 75, tá. Então, o Tubarão que inaugurou os blockbusters de 75, 77 foi Star Wars, Na Nova Esperança, e aí 78 o Superman. E o Superman, ele tem uma coisa que eu acho que é interessante, quer dizer, se você assistir, do ponto de vista estético, você assiste o Superman de 78 hoje, eu não sei, até fiquei curioso para ver se de 4K, para ver se eles conseguiram dar uma remasterizada nas imagens, nos efeitos especiais, porque considerando que hoje em dia a computação gráfica já consegue desenhar qualquer tipo de coisa com qualidade realista, naquela época eles tinham que se ater aos efeitos práticos, né, que eles falavam, que eram miniaturas, stop motion, esse tipo de coisa, ou então chroma key, né?
E as cenas que o Super-Homem voa, elas praticamente todas são com chroma key, né? E o chroma key, na tela de cinema, lá na época, não sei se também a plateia tinha uma expectativa um pouco mais humilde do que tem hoje. Então, os efeitos que você assiste com a nossa visão de hoje são uns efeitos bem simplórios, né? Agora, os efeitos de hoje são impressionantes, né? Super realistas, né? Como foi o filme do Superman que lançaram há alguns anos atrás, né? Acho que foi em 2013 que lançaram O Homem de Aço, né? Man of Steel. Mas o filme do Superman de 78, ele também tem uma coisa que eu acho que é bem diferente do Batman, da série do Batman, do filme do Batman, que era a referência de super-herói que se tinha nessa época, mais ou menos, né? Que é uma visão, assim, um tom um pouco mais vida real, né? Então, nesse filme, pelo menos nesse primeiro, não tinha muita fantasia, assim, exceto a ficção, que é o cara com superpoderes, né? Não tinha um vilão poderoso também, né? Um super vilão. Não tinha. Tinha o Lex Luthor, que na verdade era um terrorista. É um filme bastante interessante na forma como é feita a construção do universo, porque a caracterização, a direção de arte também tenta mostrar uma metrópolis um pouco atemporal. A questão de como eles se vestem, de como eles se comportam, não é a visão que se tinha da década de 70 do cinema que existia na época. Então, também tem um outro aspecto que eu acho interessante também do filme do Super-Homem. Você vê que esse negócio do Super-Homem, para mim, é um pouco difícil, né? Eu sou da... Quando o gibi do Super-Homem veio para o Brasil, acho que também é bom contextualizar para os internautas mais jovens. Quando o gibi do Superman veio para o Brasil, acho que eu nem era nascido nessa época, os tradutores optaram por traduzir o Superman por Super-Homem, né? E tanto que teve também uma outra graça que fizeram, que a Lois Lane, como Lois é um nome muito diferente, traduziram para Miriam Lane. Então, quando eu comecei a ler gibi, era Super-Homem e Miriam Lane. Também eu me lembrei agora de um outro detalhe, que o Tubarão, Star Wars e aí o Super-Homem, eles não foram assim precursores nessa fase que o cinema começou a adotar mais efeitos especiais no cinema de diversão, né? Você teve 10 anos antes, você teve o 2001, é um filme de ficção científica cheio, lotado de efeitos especiais, e eu acho interessante que o 2001 até hoje nunca foi considerado um filme blockbuster, né? Até por não ser muito popular, né? O tema do 2001, o filme é um pouco mais difícil, né, de você acompanhar. Como que você olha o público do 2001 versus o público desses filmes do final da década de 70 mais populares, como Super-Homem? Até porque o Super-Homem... Eu não vejo a ligação entre efeito especial e filme popular, porque 2001 é um filme super complicado. Consegue filme... pensar algum outro exemplo de filme que usa bastante efeito especial Sim. e que não é um filme popular? Sim. Não vale falar Interestelar, porque esse aí é continuação. Eu estou pensando aqui... Continuação do quê? Quando o Interestelar foi lançado, teve muita gente que falou que era a continuação em espírito do 2001. Porque teve uma continuação que não era de espírito, né? Era de corpo também, que era o 2010. O Interestelar é a continuação de 2001. Não, então, é continuação espiritual. Assim, nem espiritual. Eu não... O Neil deGrasse Tyson, ele falou que ele gostou do Interestelar, né? Foi um dos caras que... então, gostou. Deve ter sido consultor. A Chegada é um filme de ficção científica. Não? Não. É muito bom, vale a pena. Não, aliás, esse diretor é um diretor que está fazendo filmes excelentes. Quem o Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Sim. Ele é o que fez o Blade Runner novo, né? Fez Sicário e está fazendo Duna. Duna é outro filme de ficção científica que não tem nada de blockbuster. É verdade. Se bem que o Duna, quando lançaram em 84, teve um pouco de rejeição, né? Porque o pessoal que gostava dos livros disse que não gostou do filme, o pessoal do filme achou que precisava ler os livros para conseguir entender, né? Você leu os livros? Não, eu li os livros de 2001. Mas o do não, eu também não li, então é difícil falar. É uma série bastante grande, mas também muito venerada, né? Mas o filme é uma obra bastante separada. A ideia não era fazer uma simples adaptação, era exatamente fazer uma obra de arte, e David Lynch não é o diretor de fazer uma adaptação. Ele é bem
bem característico isso, os filmes dele, ele não se preocupa em fazer filmes muito fáceis, né, muito simplórios, inclusive por isso que ele fez muito filme bom, né. Uhum. Mas vamos voltar ao Super-Homem, ao Superman de 78. Sim. Tem um outro aspecto que eu acho interessante desse filme, do contexto histórico e social, né, em que o filme foi lançado. Salvo engano, não lembro de nenhum outro filme de super-herói que tivesse tão vinculado na Guerra Fria, né? Tanto que a ameaça que o Lex Luthor inventa lá para conseguir os planos maldosos dele é jogar míssil nuclear. Então tem um pouco já... Esse risco nuclear era uma coisa que estava ainda muito forte, né, nessa época. Eu lembro quando eu era criança, quando lançaram, acho que foi em 81, lançaram aquele filme The Day After, né, o dia seguinte, que mostrava os impactos da guerra nuclear, e era um filme que todo mundo falava, nossa, é horrível esse filme, essa história é impressionante, né? E outra coisa também, nesse aspecto do contexto histórico e cultural, a Lois Lane nesse filme, ela é colocada já, talvez ali a gente tenha um marco, não sei nem dizer se era o filme ou essa transição também acontece nos gibis, ela foi criada para ser só o interesse romântico do Super-Homem. No filme, ela é uma mulher independente, toma a dianteira com relação às reportagens lá com Clark Kent. Ela também tem uma coisa, quando ela entra em perigo, não é porque ela é uma donzela indefesa, é porque ela se arrisca demais para conseguir boas reportagens, né? Isso acho que foi um reflexo do momento que a sociedade estava passando, né? Porque ali a gente tem um crescente que veio do movimento feminista, que começou mais forte lá nos Estados Unidos nos anos 60, no final dos anos 60, 68, não? Isso é bastante interessante, porque, como eu estava falando, ele tem uma caracterização de tentar ser um pouco mais clássico, de buscar vestimentas, mas ele tem essas questões do próprio do tempo onde foi feito o filme. Então, essa emancipação feminina, que a Lois Lane é uma profissional muito bem sucedida, ela é a grande profissional do jornal, ele vai aprender com ela. Tem a questão da Guerra Fria, que também perpassa o filme, mas no fim tem muito o espírito do Superman, do super-herói presente, que ele também consegue colocar muito isso, ser um filme que mostra o ideal do Superman, mesmo estando preso ao esquema de Guerra Fria, ele tem essa preocupação um pouco mais, acho que não sei se acho que é no segundo que ele carrega a bandeira dos Estados Unidos, mas enfim, mesmo carregando... Não, mas nesse filme aí de 78, ele fala, a Lois Lane, quando está entrevistando ele, o Super-Homem, né, ele na roupa de super-herói, ela fala qual é o objetivo dele, ele fala, eu quero defender a justiça, a paz e o modo de vida americano. Então, tem isso, mas apesar disso, é um pouco mais universal, se pode dizer assim. Eu me lembrei agora, tem duas coisas que eu acho, porque eu sou um cara todo idealista, todo bonzinho, todo da paz, né? Então tem duas cenas nesse filme que eu acho que são muito marcantes. A primeira é a que a senhorita Fessmacher, né? Fessmacher, que é a assistente do Lex Luthor, que ela vai libertar o Superman que ele está preso lá na Kryptonita. Aí ela fala para ele, olha, vou tirar você, a sua Kryptonita aí, mas você tem que pegar primeiro a bomba que está indo lá explodir a costa leste, que está indo explodir a casa da minha mãe. E aí ele fala, tá bom, tudo bem, eu vou. E aí ela tira, e ele fala, mas por que você fez isso? Ela fala, não, eu sei que você não mente. Ele é um cara tão bonzinho que não mente. E aí ele fala, eu sei que você não mente, que você ia cumprir sua promessa. E aí realmente ele vai lá cumprir a promessa para a moça, né? Isso essa é uma coisa que eu acho bem, bem marcante. O Super-Homem, ele é mostrado de uma forma super idealista, né? Um cara que não mente nem por uma necessidade imediata super forte dele, que é salvar a mulher que ele ama. Assim, pessoas iam morrer nos dois lados, um dos dois mísseis ia explodir. Ele não mentiu nem mesmo para salvar a pessoa que ele amava, né? Então, isso é uma coisa super idealista, né? Super utópica, mas foi colocado no filme de um jeito simples e natural. Acho que essa é a palavra principal. É uma coisa meio estranha, porque muitas vezes você vê filmes assim, não só de super-herói, né? Mas às vezes você vê filme de guerra, filme de pistoleiro. Esses filmes que trabalham com esses arquétipos de herói, defensor da justiça, muitas vezes acaba soando artificial, né? Esse tipo de defesa de valores básicos como a verdade ou a defesa da vida, né? Então esse primeiro aspecto que eu achei interessante, que me marcou bastante. E o segundo aspecto
é realmente aquela coisa no final dele girar a Terra ao contrário para salvar a Lois Lane, mudar a história. É um negócio que não faz menor sentido, né, do ponto de vista lógico. Não faz nem sentido o poder dele, assim, ficar voando em volta da Terra e faz a Terra girar ao contrário. Mas, assim, claro, você pode interpretar também que ele estava voando tão rápido que voltou no tempo, né? Você pode, é o super volta no tempo o poder dele. Mas eu acho que tem uma coisa poética aí que, até onde eu me lembro, eu não vi nenhum outro filme de super-herói assim. Não, e quando a gente era criança, eu odiava essa cena, Deus Ex Machina, mas ao mesmo tempo, 40 anos depois, a gente está discutindo o porquê da cena, né? Então, tem uma importância como foi feito, como foi montado. E realmente, antes do Senhor dos Anéis, eles já tinham pensado em fazer 2 filmes. O Richard Donner filmou, a ideia era filmar os 2 filmes ao mesmo tempo, o 1 e o 2, e foi construído dessa forma. No segundo, depois do lançamento do primeiro, ele acabou brigando com a Warner e se afastou do projeto, mas ele ainda é acreditado como diretor do segundo, que não foi ele que terminou, não foi ele que editou, mas mostra muito essa criação do herói, esses temas. Que foi pro terceiro, que é completamente... A série se perdeu completamente, né? 4, inclusive, não sei se você viu isso, o Homem Atômico está sendo recuperado agora pelo Brian Michael Bendis na série do Superman que ele está fazendo nos quadrinhos. Gibi, né? Eu quero ver como é que ele vai conseguir construir, porque era ridículo. Aí sim, era tema nuclear, o tema da guerra, só que de uma forma muito mais com a mão pesada. Eu acho que você tem razão, né? Não foi o primeiro, não foi a primeira trilogia, né, que se criou na história, né? Não, mas acho que foi o primeiro que foi filmado. Foi filmado junto, os 2 filmes, né? Porque já tinha o Poderoso Chefão, mas o Poderoso Chefão, diferença de anos. O Rock já tinha estreado já tinha o 2, acho que é de 79, então ainda não tinha sido um 2. Eu tô dando uma pesquisada aqui enquanto a gente conversa, algumas informações interessantes. Primeiro que, na verdade, o Richard Donner, ele dirigiu uma boa parte do segundo filme, né? As cenas foram gravadas sob a direção dele, né? A maioria das cenas, mas ele não levou o crédito. Quem levou o crédito foi o cara que terminou. Não, foi o Richard Lester, o cara que terminou, que inclusive é um cara que você nunca mais ouviu falar. O Richard Donner, ele ficou mais famoso dele depois do Superman, acho que foi a Máquina Mortífera, né? Mas ele fez Goonies. Foi ele que fez o Goonies? Foi. Então, de qualquer forma, ele é um cara que fez outras coisas. Agora, esse Richard Lester, eu não vi. Deixa eu ver o que esse Richard Lester fez. O Richard Donner fez Superman, depois fez Lady Hawk, aí Máquina Mortífera. Eu gostei do Lady Hawk, mas ele é um pouco irregular, assim. Tem umas horas que parece meio forçado. Eu não sei. Eu assisti na sessão da tarde. Agora, agora voltando aqui ao Superman 1 e Superman 2, algumas coisas interessantes que estou vendo aqui nos créditos. O roteiro do Superman 1 e 2 foi quem também acreditava... Desculpa, só uma pergunta. Aonde você viu que o MDB aparece como diretor o Richard Donner também? Não, então... Aparece o Richard Donner como diretor, o Lester não é acreditado. É o oposto do que você falou. É? Interessante. Eu olhei isso aí na Wikipédia, né? Mas eu lembro... Estou olhando no IMDb. Então a gente precisasse olhar na biblioteca do Congresso lá, né? Umas coisas que eu acho interessantes, né? Sobre o Superman 1, né? Vamos continuar falando do filme que a gente está conversando, que é o nosso tema. O Mário Puzo foi quem fez o primeiro tratamento, né? E aí o roteiro final teve outros caras que trabalharam, né? Isso também é uma coisa interessante. Entre os atores que trabalharam, além de, como você falou, Gene Hackman e o Christopher Reeve, tem o Marlon Brando, né? Que também deu uma confusão. No segundo filme ele não aparece, porque ele teve problema de direitos, né? Que ele não quis, eles não acertaram o valor para pagar para ele. Por isso que no segundo filme é a mãe do Super-Homem que fala com ele, na Fortaleza da Solidão. E tem o Ned Beatty, que é aquele cara... Coitado, é aquele cara aquele cara do filme da floresta lá, do barco, e dos banjos. Eu esqueci o nome do filme. Aquele lá, que é o Amargo Pesadelo, sei lá. Aquele que foi... Puta, eu não sei o que é isso. É tenso esse filme.
Tem o Terence Stamp, né? Ele foi o General Zod, né? Uhum. Ele faz o papel do General Zod, isso é interessante para chuchu. E uma coisa que também acho que é bom colocar, que a trilha sonora do Super-Homem, do filme do Superman, foi feita pelo John Williams, né? Que é um cara que, com esse filme, junto com Star Wars, ele mudou a forma de fazer trilha sonora, ele marcou bastante, né? Parte de trilha sonora de filme. Acho que ele teve um impacto tão grande quanto o Ennio Morricone nos filmes de faroeste, né? O que você acha? Você já viu, você já assistiu algum filme de faroeste desses italianos, assim, com Clint Eastwood? E muda bastante o clima do filme, né? O ambiente do filme muda com aquelas trilhas sonoras, um monte de metal e de violino. A única coisa que eu estou pensando é que o John Williams, ele sim já tinha participado de todos os outros blockbusters antes. Ele fez a trilha sonora do Tubarão, fez a trilha sonora do Star Wars. Ó, vamos ver aqui, tô vendo aqui o que ele fez. Nossa, isso aqui não é o que ele fez, isso aqui são só os Oscars dele. Ele ganhou Oscar em 70, o primeiro foi em 67, mas aí ele ganhou o Oscar de... Não, ele não ganhou, desculpa. O primeiro Oscar que ele ganhou foi do Violinista no Telhado, em 71. Que isso daqui acho que era um Oscar de adaptação de trilha e trilha original. E depois eles mudaram só para melhor trilha, né? Depois Tubarão ele ganhou o Oscar em 75. Tubarão era 75, né, como você falou. Mas ele tinha feito também, ó, o Inferno na Torre, ele também fez a trilha sonora, Star Wars e Contatos Imediatos. Oi? Esse era um grande blockbuster, né? O Inferno na Torre? Era um filme tão grande que um estúdio só não era capaz de fazer. Aqui, lista de composições e filmes do John Williams, tá? Então começa aqui, putz, o cara começou fazendo coisas... O primeiro filme que ele fez a trilha foi de 58, o filme chamado Daddy-O. Não sei que filme que é esse, não. Aí depois, deixa eu ver os interessantes aqui que eu conheço pelo nome. Terra de Gigantes, seriado da TV, ele fez também. Ele fez também, ó, Violinista no Teclado, ganhou o Oscar. Inferno na Torre, Tubarão, Star Wars, Contatos Imediatos, Terceiro Grau, Tubarão também. 2, Super-Homem, Superman. Os dois, o Indiana Jones também foi ele que fez, né? Aí depois, na década de 80, ele ficou... O ET foi ele que fez, mas Indiana Jones, Império do Sol, putz, esse é um filmaço também. Outro dia a gente tem que falar colocar como tema. E aí foi. Mas ele, nessa época, eu lembro que ninguém falava, né? Na década de 80, ninguém falava de mais ninguém, praticamente, de trilha sonora. Era só o George Lucas, que era o nome que se lembrava. Né? Tinha o Vangelis também. Mas o Vangelis, assim, ficou marcado, não ficou marcado como... Pelo Blade Runner. Então, é isso que eu ia falar. É o Blade Runner e o Carruagens de Fogo, que eu acho que pelo Carruagens de Fogo ele ganhou o Oscar também. Sim. Mas... ele não ficou marcado como um criador de trilha sonora, né? Tanto que eu acho que ele depois não fez quase nenhuma, né? Mas o John Williams não. O John Williams ele se destacou. Não, ele fez todas, Só deixa eu corrigir aqui uma informação. O Superman 2 tem 2 cortes, e aí no corte que foi para os cinemas, o primeiro é o Richard Lester acreditado como diretor, e aí logo depois saiu a versão do Richard Donner, que aí, obviamente, ele é acreditado como diretor. E o Richard Lester é bastante conceituado. Mas não muito famoso, né? Ele tem filmes bastante importantes, muito importantes. Ele fez Hard Day's Night, dos Beatles, é dele. Fez o Help, é dele. Yellow Submarine. Não. Tem mais uma coisa importante dele aqui. O Robin Marion, que é com o Sean Connery. Né? Também é dele, e é isso. Eu tô vendo aqui que ele fez esse Retorno dos Mosqueteiros, aquele com o Michael York, será que não é não? Deixa eu ver. Ele fez vários. Esse aí. Os 4 Mosqueteiros, os 3 Mosqueteiros, os 4 Mosqueteiros. O Retorno dos Mosqueteiros, 3 filmes. Eu lembro de assistir esses filmes, que o Michael York era o D'Artagnan, né? Aliás, não lembro se eu assisti todos ou assisti um só. Esse eu não lembro. Assistiu os 3 Mosqueteiros. Então, e aí, agora continuando ainda mais
detalhe interessante do filme do Super-Homem, né? Além dele ter... Vamos só recapitular aqui os prêmios que ganhou o filme, né? Vamos ver, cadê os prêmios? Recepção aqui. Eles não colocam quais são os prêmios que ele ganhou. Ele foi indicado para 3 Oscars, edição, trilha sonora e som. E recebeu um Oscar de efeitos visuais. O Richard Donner expressou publicamente desgosto porque o John Barry e o Jeffrey Unsworth eram o diretor de fotografia e o diretor de produção. Tem outro nome, né? Production designer, eles falam direção de arte, né? Direção de arte. Então, o diretor de arte e o diretor de fotografia não foram indicados. O BAFTA, né? Que é o inglês. O BAFTA, o Christopher Reeves ganhou o prêmio de... Revelação. Outra revelação, isso aí. Agora, uma coisa interessante que ele também está lá, ele foi... Em 2017, ele entrou na lista dos National Film Registry, da Biblioteca do Congresso americano, que eles marcam assim, os filmes que foram importantes para a história lá dos Estados Unidos. Quantas vezes você assistiu esse filme? Quantas vezes você assistiu? Quantas vezes você assistiu o Super-Homem? Eu assisti muitas vezes. E como você compara o Superman de 78 com o Homem de Aço de 2013, né? Homem de Aço? Man of Steel. Puta, o Homem de Aço é tão errado, o filme. Por quê? O que você achou? Qual o problema que você achou? Ele é um filme de efeitos especiais. Eu não desgosto do Henry Cavill como Superman. Acho que poderia funcionar. Mas eu acho a história o relacionamento dele com o pai, com Jonathan Kent, completamente errado. Para mim, aquilo me tirou completamente do filme. Jonathan Kent insistindo para ele não se revelar e obrigando ele, falando para que ele preferia morrer a revelar o filho, mostrar que pode fazer uma coisa, para mim é completamente errado. Totalmente fora do espírito do personagem. Inclusive aquela cena ia ser interessante, poderia ser o momento que o Super-Homem decide se revelar mesmo, né? Aliás, isso é um negócio que acho que esses filmes da DC mais recentes, né, o Homem de Aço, o Batman contra o Super-Homem, eu acho que o problema, um problema grande que eles estão tendo é que eles não estão tendo muita ousadia para fazer as adaptações. Quando a Marvel fez a adaptação dos X-Men, já faz bastante tempo, não foi nem a Marvel, né, mas quando foi feita a adaptação dos X-Men, eles já tomaram algumas liberdades, como, por exemplo, colocar o Lex Luthor não, o Magneto como um idoso, tiraram os uniformes, né, colocaram os caras com roupinha preta. Também uma outra ousadia que eu achei que ficou muito... E, na verdade, essa acho que foi o grande marco, né? Acho que ali o cara falou assim, isso aqui é uma coisa própria, não é só a cópia do gibi. Foi a hora que o Homem de Ferro revelou a identidade secreta dele, né? Que ali... Porque realmente, e se você olha o cartaz do Guerra Infinita, não tem ninguém com máscara ali. Né? Então, eles criaram uma nova linguagem cinematográfica para fazer filme de super-herói, que primeiro, vamos valorizar o ator, não vamos ficar valorizando a máscarazinha, apesar que é muito legal, a máscara do Homem de Ferro, a máscara do Capitão América, mas vamos valorizar o ator, tanto que o Hulk tem a cara do Mark Ruffalo, né? Então, eu acho que... Eu já ouvi falar que o Batman é o herói mais Marvel da DC, porque é um herói que realmente tem problemas reais, foi criado por traumas que poderiam ter acontecido a qualquer humano, o que não é a natureza dos super-heróis da DC. Para mim, o problema de todo o universo da DC atual é exatamente isso. Eles querem emular uma forma, uma temática da Marvel que não funciona para eles. Funcionou para o Batman, no Cavaleiro das Trevas, mas é completamente diferente pro Superman, pro Homem de Aço, por isso que não funciona. Para mim, essa cena do Superman deixar o pai morrer me tira mais do filme do que a cena dele matando o Zod em Metrópolis. Pois é, eu acho que também essa coisa dele matar o Zod, na minha opinião, cria um problema, porque é o seguinte, ele tomou uma decisão, assim, muito drástica. Claro, assim, vamos pensar no filme como uma obra fechada, né? Não vamos pensar, porque nos quadrinhos ele não é assim. Não, é o personagem que foi introduzido ali no cinema. Como ele é um cara super poderoso, ele não precisa usar todo o seu poder para se impor, né? E isso, pelo menos nos quadrinhos, sempre foi bem explorado, né? Na hora que ele matou o sujeito, alguém pela primeira vez, foi uma coisa assim dramática. Então, eles poderiam criar um crescendo assim antes de chegar a isso. Ou seja,
Ele matar alguém podia ser um negócio do terceiro ou quarto filme, não precisava Uhum. ser no primeiro já, né? Podia ser pro Darkseid. Pois é, pois é. Hoje criar todo... Aliás, outra coisa que eu li uma resenha sobre a Liga da Justiça, sobre o universo da DC, esse negócio dele, de aparecer no segundo filme, né, do Batman, do Super-Homem, de aparecer, eles pegarem o Zod, já transformar o Zod no Apocalipse, já solta o Apocalipse. O Apocalipse era um bicho que poderia ser, ainda mais que matou o Superman, podia ser um negócio que ia crescendo assim. O que a Marvel fez com o Thanos é impressionante, porque o Thanos apareceu uns 5, 6 filmes, e sempre uma coisinha assim. Primeiro só apareceu a carinha dele, os Vingadores, depois apareceu mais uma vez a carinha dele, depois no segundo filme do Thor, que é um filme mais ou menos, mas o Thanos ele tá lá no meio, né? No Vingador, não é no filme do Thor, é no Guardiões da Galáxia, né? Que ele é um personagem que aparece mais lá, né? Então, isso é impressionante, que o cara bota um trocinho assim, praticamente um easter egg nos primeiros, meio que pensando, lá na frente, se não der certo, paciência, me dei mal, né? Vai ficar meio bobagem, mas se der certo, lá na frente vai recompensar o investimento, né? Sim. É uma visão de futuro muito clara, né? Mas, enfim, de qualquer forma, com relação a comparar os dois filmes, eu vou discordar um pouquinho de você, dos dois super-homens, né? Não é que eu não gostei do Henry Cavill em si, mas eu acho que a sensação que dá é que ele foi mal dirigido, então, e a história também não ajuda. No enredo do filme não tem situações que dê para desenvolver um aspecto do herói, não do herói, do personagem. A personalidade, o arco dele, assim, não tem nada que você se envolva fortemente, né? Você assistiu o Superman Returns? Assisti. O que você achou? Do ator? Brandon Routh. Brandon Routh. Pensa, eu acho que, assim, sinceramente, os três eu acho que são adequados para o papel, né? Não teve uma escalação errada de ator. Nem no Christopher Reeve, nem no Brandon Routh, nem no Henry Cavill. Mas eu acho que o Christopher Reeve é um cara que, parado, era um sujeito carismático para chuchu, entendeu? O sorriso dele era um sorriso assim carismático, né? Todo mundo queria ser amigo do cara e as mulheres queriam que ele olhasse com a visão de raio-x. Agora, o Brandon Routh já assim, a história sabe qual... Desculpa, para mim a vantagem do Henry Cavill é que ele é muito diferente do Brandon Routh e do Christopher Reeve. Então, eu acho que isso você tem razão. Por o fato dele ser diferente, isso poderia até ajudar a desvincular o Superman de 2013 e do Superman de 78, né? Tratar como se fossem dois personagens diferentes. Não terem a mesma cara ajuda bastante. Um tem a roupa clarinha e outro tem a roupa bem escura, também ajuda. Eu acho que visualmente eles conseguiram distinguir os personagens. Mas o que eu acho, o problema do Superman do Henry Cavill é que ele não... É um personagem que, para mim, falta ter conflito. Até uma coisa que eu li uma vez sobre a criação de personagem, de roteiro, é a ideia do personagem passivo e o personagem ativo, né? O Superman do Henry Cavill, a sensação que me dá é que ele é muito passivo, entendeu? Não dá a impressão que... Até você mesmo fala assim, a história não acontece por causa das decisões dele. As coisas acontecem com ele na história, né? Tanto que, assim, ele toma uma decisão dele, né? Vai lá trabalhar na plataforma de petróleo. Mas quando ele tá lá, assim, aí acontecem coisas com ele, e o trabalho dele na plataforma de petróleo não avança a história. Talvez tenha faltado, por parte do roteiro, fazer com que as decisões dele afetassem a história. A única decisão dele que afeta a história mesmo, na verdade, é ele matar o Zod. É isso. Isso impacta a história. Porque ele não tem um tema. Então, tem isso também. Aliás, o negócio interessante do Superman do Christopher Reeve, agora que você falou do tema, tem... E me lembrando também do que a gente já comentou, aquela época, 1978, era uma época que estava com Nova York, vamos assim, tirar do caminho isso, né? No Metrópolis é uma identidade secreta de Nova York. Nova York, naquela época, estava com uma explosão de criminalidade. Era quase Gotham City e não Metrópolis. Então.
E ali a ideia era um momento em que você tinha uma cidade assolada pelo crime, e o filme deixa um pouco a entender que ali é Nova York mesmo, né? Ele tem uma linguagem muito parecida com o que aconteceu com a cidade na vida real, né? O que eu acho que ficou interessante é que o Superman, ele não é só que ele era um cara fortão que resolvia as coisas, porque quem que era o cara fortão que resolvia as coisas, você tinha nos gibis, isso era o Batman. Nessa época, o Batman fazia isso. Ele ia lá dar porrada nos bandidos que estavam assaltando as ruas, porque ele tem os problemas psicológicos dele, que ele tinha raiva do cara que matou os pais dele, então ele projetava essa raiva dele em cima de todos os outros bandidos e batia em todo mundo. Ele atuava por vingança, né? E o Super-Homem é um cara super forte, que os bandidos estão assaltando, estão matando, estão enchendo o saco dos outros. Ele, num piscar de olhos, ele pode ir lá e dar pancada em todo mundo. Então ele poderia ter uma atitude agressiva, uma testa franzida, né? Que o Superman do Henry Cavill, o filme inteiro ele tá com a testa franzida. Mas o Superman de 78 é um cara todo boa praça, entendeu? Um cara fica envergonhado porque a Lois Lane pede para ele ver qual é a cor da calcinha dela, ele fica todo sem graça, entendeu? E acho que isso aí gerou um contraste interessante, e também tem a coisa dele tá representando um anseio que o cidadão que estava indo no cinema assistir o Super-Homem, um anseio que esse cara tinha também. Eu não quero mais. Eu queria que tivesse não só que tivesse menos crime, tivesse um jeito de resolver os crimes na cidade, como também que a vida fosse um pouco mais leve, né? Que a gente não tivesse que ficar se preocupando em não ser morto, não ser estuprado, ou não cair nas drogas, né? Acho que tem esse negócio de tema que você falou. Acho que é o ponto. A questão do símbolo, né? O grande poder dele é esse símbolo, o que ele representa. E nunca isso passou nos filmes atuais do Superman. Eu também estou pensando agora que o Capitão América, que nos gibis eu nunca gostei muito do Capitão América. No filme, eu achei também assim, eles fizeram. O Capitão América foi dos personagens que eles colocaram assim, mais adaptação mais certinha assim do gibi, né? Não usaram muito, principalmente no primeiro filme, né? Mas ainda assim eles conseguiram fazer sem ficar muito forçado essa coisa que o Capitão América é um bom moço, né? Aliás, o Capitão América de hoje é o que o Super-Homem era lá na década de 70, né? Essa coisa do cara acreditar em se sacrificar, em ajudar os outros a qualquer preço, em colocar primeiro o bem-estar da sociedade do que o seu próprio bem-estar, né? Eu nunca gostei nem do Superman, nem do Capitão América, nem do Homem de Ferro. Mas a construção dos personagens no cinema é sensacional nesse tipo de dilema, a oposição que foi feita entre o realismo do Tony Stark com o idealismo do Steve Rogers, que realmente o personagem é muito mais bem resolvido do que o Superman. E aí, a gente já avançou bastante no tempo, só para dar duas trivias aí para você. Você viu? Nossa senhora, deu 48 minutos, era para parar com 10 minutos, deu 48. Você viu que o Venom passou Liga da Justiça na bilheteria? Mas Liga da Justiça tava mais ou menos, né? Foi mais ou menos. Mas, pô... Agora impressionante. É um absurdo que um herói nível D, que nem herói, é um vilão, consiga estar na frente na bilheteria do que é a Liga da Justiça. Você tem razão, é impressionante. Eu me impressionei mais, na verdade, com o Deadpool ter feito o sucesso que fez, né? Porque eu também não acho assim tão legal o personagem. O filme ficou um filme divertido, mas é impressionante como fez sucesso, né? Você assistiu Venom? Não, Venom não. Eu assisti o Deadpool. Eu não assisti o Venom. O Deadpool eu assisti. Ok. Você dá umas risadas, mas é descartável. Isso aí. Mas Deadpool, Venom, tu não tem a mínima vontade de assistir um filme do Venom. Bom, e aí a outra, você sabe quem vai fazer o Lex Luthor na série da Supergirl na TV? Não sei, não. Acho que eu talvez até já tenha sabido, mas não sei. O John Cryer, que fez o sobrinho. O John Cryer é o cara que era o Two and a Half Men. Que é o cara que fez o sobrinho do Lex Luthor no Superman 4. No Superman 4?
Ah, não aparece no Superman 1 também, o sobrinho? Acho que não, né? O sobrinho aparece no 4. O John Cryer, ele fez também um filme que acho que era do John Hughes, Ah, um a desses Garota de Rosa gatinhos e Choque. gatões, né? Uma coisa assim. A Garota de Rosa Choque. Garota de Rosa Choque. É verdade, ele era o mocinho, né, da Garota de Rosa Choque. É. Então. E aí ele falava que sempre disfarçou a calvície no Two and a Half Men, que ele usava sabe aquela pintura que pinta a cabeça, pinta de preto a cabeça? Pinta a cabeça, Ele usava aquilo lá, porque ele não podia mostrar que ele era careca na série. E aí a primeira coisa que ele fez quando ele saiu da série foi mostrar que ele era careca, né? E aí agora com o Lex Luthor ele vai poder assumir a careca. Interessante. Interessante isso aí. E engraçado você falar isso, né? Você lembrar disso, né? Que ele fez o sobrinho, ou seja, ele estava predestinado, né? Mas assumiu o manto dos Luthor. Eu vou torcer por ele. Então tá bom. Bom, Irmandade careca? Eu torço por ele e pelo professor Xavier. Tá bom. É isso aí. Bom, acho que a gente tem que aprender nos próximos a se controlar mais, né? Tem que falar 25% do que a gente falou. Não, acho que, assim, pro tipo de discussão, acho que uns 20 minutos tá bom, viu? Acho que não precisa acho que a gente mira nos 10 para chegar nos 20. Mas acho que talvez o importante seja tocar. Você preparou notas, assim, para falar hoje? Não. Então, acho que do outro talvez. tema eu tinha. Do outro tema eu tinha emocional mesmo. Era afetivo. Do outro tema. Mas acho que é bom. Desculpa, Cristiano, cortou. Você falou assim: do outro tema eu tinha. Do outro tema eu tinha preparado. Mas tá. esse era bem mais afetivo, a ligação. Tá certo. Então tá bom. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. E aí a semana que vem a gente. Aí tem mais. Tá bom? Agora fazer as crianças dormirem. Boa noite. Boa noite, Cristiano. Até mais. Tchau.